Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sétimo ano, Sequências Numéricas 2, esta é a nossa segunda aula do tema. Nesta aula vamos abordar a linguagem algébrica das sequências. Então temos aqui uma sequência que vamos chamar de A letra A maiúscula, que simboliza toda a sequência, e temos que determinar os A minúsculos, esse A com índice 1, A com índice 2, A com índice 3, que vamos chamar por praticidade de A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Bom, o que significa esse Azinho índice 1? Significa o elemento da sequência A na primeira posição, o elemento da sequência A na segunda posição, ou seja, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e assim por diante. Então, A1 é simplesmente o 12, pois o 12 é o primeiro termo. O segundo termo é o 10, olha só, então o A2 vale 10. O A3 vai valer 8, pois é o terceiro termo. O A4 vale 6, pois é o quarto termo. O A5 vai ser 4, pois é o quinto termo. Isso é bastante simples, não é? Então, por exemplo, se tivéssemos outra sequência, vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos pegar uma sequência B, que vai ser 5, 10, 15 e 20. Uma sequência curtinha. Então, para designar os elementos do B, eu usaria um B minúsculo. B1, por exemplo, o B2, o B3. E aí teríamos B1 igual a 5, que é o primeiro elemento, o B2 igual a 10, que é o segundo elemento, e o B3 igual a 15, que é o terceiro elemento. Assim conseguimos diferenciar que esse B1 é elemento desta sequência e não desta. Agora que já sabemos isso, vamos para a próxima etapa. A lei de formação é uma fórmula matemática que nos permite determinar quem é o elemento em determinada posição. Para se determinar essa lei de formação, precisamos prestar atenção na sequência e ver de quanto em quanto ela está subindo. Por exemplo, nesse caso está subindo de 10 em 10, ou se é decrescente, está descendo de quanto em quanto. Então vamos lá. Aqui nós já sabemos que ela está crescendo de 10 em 10. O primeiro elemento também é 10, então isso significa que essa é uma sequência dos múltiplos de 10, excluindo o zero. Então vamos pegar aqui AN, que é um termo genérico, vai ser quem? 10 vezes o N. Isso aqui é a nossa resposta. É uma fórmula matemática a nossa resposta. Essa fórmula nos permite calcular qualquer termo dessa sequência. Imagine que alguém faça essa pergunta: quem é o quarto termo? O quarto termo, inclusive, já está aqui, né? Quem é o quinto termo? Agora, uma pergunta mais chata: quem é o 19º termo? Lá na frente, imagine, você teria que somar 10 várias vezes para chegar no 19º termo. Mas sabendo a fórmula, as coisas ficam mais fáceis. Vamos calcular o A4, por exemplo. Quem que seria o A4? Vai ser 10, só que no lugar do N vai aparecer o 4, olha só. Então vai ser vezes 4. 10 vezes 4 resulta em 40. Portanto, o quarto termo, que a gente já até sabia, vale 40. Vamos pegar o próximo termo. O próximo termo aqui é 40 mais 10, vai dar 50. Vamos ver se a fórmula funciona. Vai ser então 10 vezes o N. O N no caso é 5. Então 10 vezes 5 vai resultar, vamos ver em quanto? 10 vezes 5 dá 50. Então a nossa fórmula funciona. Para calcular o 19º termo, nós vamos fazer 10 vezes 19, porque o N agora é 19. Então vamos lá, vamos calcular 10 vezes 19. Isso vai resultar em... Faltou pegar a caneta vermelha. Vai resultar em 190. Então, sabemos já encontrar a lei de formação das sequências. Vamos ao outro exemplo. Temos aqui outra sequência, no caso começa com 7 e ela está subindo de 7 em 7. Portanto, é uma sequência dos múltiplos de 7. Ok? Temos aqui os múltiplos de 7. Então, a lei de formação dela vai ser AN. Esse N é um N genérico, é um número qualquer. Vai ser 7 vezes o N, pois é uma sequência que sobe de 7 em 7 e começa no 7. Se você quiser testar para ver se realmente está dando certo, vamos pegar, por exemplo, o terceiro termo.
quem que é o A3 na minha sequência? Vamos usar a fórmula para ver se está dando certo. Vai ser 7 vezes o 3. E 7 vezes o 3 resulta em 21. Portanto, realmente a nossa fórmula funciona. E estas fórmulas são muito úteis, pois às vezes a gente precisa encontrar um termo que está muito lá na frente. Por exemplo, imagina que a gente precise calcular o A20, o 20º termo. Ia ser muito chato ficar somando 7, 7, 7 até chegar no 20º termo. Existe ainda a chance da gente se perder no meio do processo. Então aqui fica muito mais simples. Olha só, eu vou pegar 7 vezes o 20, porque o n agora é 20. E aí vamos ter 7 vezes 20, 140. Portanto, o 20º termo seria 140. Vamos a outro exemplo. Neste outro exemplo, temos aqui uma sequência que começa no 7, porém não está subindo de 7 em 7. Olha só, tome cuidado. Aqui está subindo de 5 em 5. 7 mais 5 dá 12. 12 mais 5 dá 17. 17 mais 5 dá 22. Portanto, não basta escrever 7n's, pois isso aqui não são os múltiplos de 7. São os múltiplos de 5, na verdade, adicionados de 2. Olha só, quem que é o 7 na verdade? O 7 é 5 mais 2, não é verdade? Então, vamos pegar esse 2 para construir a nossa sequência. Vai ser assim, ó, a n vai começar com esse 2 aqui, ó. Pois o 7 é o 5, tá vendo? Mais 2. Então, vai ser 2 mais os múltiplos de 5. Esta é a lei de formação desta sequência. Então, recapitulando, o que nós fizemos? Identificamos que isso aqui está subindo de 5 em 5. Portanto, essa sequência tem a ver com os múltiplos de 5, que é esta parte aí da fórmula. Esta parte da fórmula está nos dizendo que essa sequência tem a ver com os múltiplos de 5. Porém, não são só os múltiplos de 5. São os múltiplos de 5 adicionados de 2, tá vendo? O 7 é 5 mais 2. O 12, por exemplo, é 10 mais 2. O 17, por exemplo, é o 15 mais 2. E assim por diante. Vou testar a nossa fórmula. Vamos pegar aqui o quarto termo. A gente sabe que é 22. Vamos então calcular com a nossa fórmula para verificar se ela está correta. Então vai ser 2 mais 5 vezes o quarto termo, 4. Vamos ver quanto dá isso. Vai ficar 2 mais 5 vezes 4, 20. 2 mais 20 dá 22. Portanto, está batendo. A nossa fórmula está correta. Vamos para outro exemplo. Neste outro exemplo, temos uma sequência que começa no 13 e está subindo de 10 em 10. Olha só, 13 mais 10 dá 23, 23 mais 10 dá 33 e 33 mais 10 dá 43. Portanto, esta é uma sequência que tem a ver com os múltiplos de 10. Sabemos então que vamos ter 10 n's nessa fórmula. Mas, olha só, o primeiro termo não é 10, é o 13. Tá vendo? 13. O 13 é nada mais do que 10 mais 3. Isso significa que vamos pegar o 3 aqui para iniciar a nossa sequência. Vai ser 3 mais os múltiplos de 10. Pronto, só isso. E já encontramos a nossa fórmula. E esta foi então nossa segunda aula de sequências numéricas. Até mais!